todos do Debate em Tela. Estamos aqui hoje para mais uma gravação do Debate em Tela, hoje em um formato diferente do que a gente tem acostumado a ver nas nossas redes, no nosso YouTube. Hoje a gente tem uma entrevista, né? E o entrevistado do dia é o Samuel Moraes dos Santos. Ele é aluno da URCA, ele terminou recentemente o curso de Geografia. O tema do TCC dele foi a importância do estágio na formação do professor de Geografia na Universidade Regional do Cariri. E eu espero que todos gostem, e agora a palavra está com o Samuel. Boa tarde a todos, né? Primeiramente, eu gostaria de agradecer pela confiança, pelo convite. Espero poder contribuir muito com a minha pesquisa, que foi um trabalho de monografia que foi desenvolvido pela própria Universidade Regional do Cariri, tendo como orientador o professor João César, né, que é o professor do curso de Geografia, da disciplina de estágio 1, o primeiro estágio, aquele estágio de observação. Mas lembrando bem que a minha pesquisa ela foi trabalhada visando tanto o estágio 1 como o estágio 2, certo? Então, a temática da minha pesquisa foi a importância do estágio na formação do professor de Geografia da UFRA, certo? Passar, Miguel. Certo, agora a gente teve uma pequena introdução, uma fala do Samuel. Como ele disse, né, a importância do estágio na formação de professor de Geografia na Universidade Regional do Cariri. Então, Samuel, a gente vai fazer aqui algumas perguntas para você. E a primeira que eu queria começar é como foi o processo de ir à escola, pedir para fazer o trabalho lá, né? Que como se trata de estágio, a gente tem que ir na escola, né? Então eu queria que você desse uma introdução falando como foi esse processo. Ótima pergunta, Diego. Bom, esse processo, né, ele se deu, não foi muito burocrático, entende? Porque no meu primeiro estágio, né, eu tive essa atração de trabalhar essa pesquisa, essa monografia, certo? E ela ser desenvolvida no meu TCC, a minha pesquisa. E logo quando eu fui estagiar na escola onde eu estudei, né, que foi a escola aqui polivalente, na cidade do Crato, aqui no bairro Seminário. E nela, né, eu tive contato com os professores, ali já fui aluno dele, né? Foi um prazer ele estar me recebendo lá na sala de aula. E a respeito de eu ser aceito na escola para trabalhar essa pesquisa, para falar sobre estágio, observar como é que acontece o estágio na escola e depois levar para a universidade, foi bem tranquilo, por conta que nesse momento, eu tive contato com o professor, tive contato com a coordenação, fui fazendo amizade com todos, e aí eu fui observando as primeiras aulas do professor, querendo saber, eu quero que os alunos realmente do curso de Geografia sabia sobre estágio, para eles o que era que o estágio funcionava, se era uma surpresa, se eles tinham medo. Toda essa relação eu busquei entender, não só do professor que recebe os alunos na escola, mas também dos próprios alunos, né, do curso de Geografia da URCA. Como foi uma monografia, né, trabalhada na universidade com os alunos do curso de Geografia, né, então, o último contato assim que eu tive na escola foi para acompanhar alunos estagiando do próprio curso de Geografia. E foi uma aula só, 2 aulas, só para mim ter uma base. Depois disso foi pesquisa, sair procurando os alunos no pátio, né? E pedindo autorização para entrevistar, para saber, né? E lembrando que essa minha monografia, na época que ela foi defendida, né? Foi a primeira modalidade do curso de Geografia, está sendo como monografia, foi a primeira monografia defendida do curso, porque o curso passou pela essa reforma, porque antes era só o artigo normal, TCC, e entrou na modalidade monografia, né? Eu logo quando comecei a desenvolver minha monografia, como eu vinha relatando, né? Foi logo no começo, quando eu fiz meu primeiro estágio, eu falei com o meu professor, que era muito amigo meu, o professor João César, eu disse, rapaz, eu estou querendo trabalhar o estágio, me dá um tema aí. Ele disse, ele passou os textos da Selma Garrido, os textos falando sobre estágio, para mim começar a pesquisar e sabendo sobre a minha pesquisa.
Logo em seguida, né, da minha conversa com ele e tudo, a gente foi desenvolvendo a introdução, porque eu jamais, quando eu entrei na cadeira de monografia, né, eu jamais imaginava que eu seria o primeiro a terminar, né? Eu acho que eu não ia nem começar. Para você ver, a nossa vida realmente é cheia de surpresa. E essa relação de eu ir na escola não foi um grande desafio assim para mim, porque eu tinha contato com vários professores aqui da minha cidade, né? Fiz amizade e tudo. Eles me receberam super bem, né? Espero que eu tenha respondido a sua pergunta. Se tiver mais alguma coisa, pode perguntar. Eu estou aqui para isso. Samuel, Oi. junto nesse contexto assim que você falou, né, da escolha do tema, eu queria saber assim, qual foi a justificativa que te levou a escolher o tema da monografia, porque assim, hoje em dia, né, principalmente na construção de muitos alunos que estão construindo a temática da monografia, fica aquela dificuldade de escolher o tema, de escrever. Aí eu queria saber assim, a sua justificativa para escolher, né, o tema da monografia como estágio, o porquê que você escolheu, na verdade é isso. Certo. Bem, Nádia, a justificativa, né, realmente, quando eu comecei, essa aí foi a última coisa que realmente eu desenvolvi na minha pesquisa, né? Porque, assim, eu gostava muito de estágio, né? Eu gostava de estar na regência, estar em sala de aula, fazendo pergunta, né? Trabalhando juntamente com o professor. E eu busquei saber se realmente era só eu que gostava diretamente da aula e tudo. A minha justificativa foi o seguinte, né? Eu busquei saber se realmente os alunos do quinto semestre, né, que faz o primeiro estágio, no sexto semestre, eles realmente estão preparados para enfrentar esse desafio. Porque eu conversei com outros colegas, na época meu do curso, né, eles me falaram muito que, perguntaram se eu poderia estagiar com o meu, porque me falaram que era muitas horas, né, para trabalhar ali ministrando aula, e geralmente a aula de geografia começava 3 horas da tarde e terminava às 5, né? Eles falavam, Samuel, que é o que eu vou passar de 3 às 5 falando todo, trabalhando, passando atividade. Aí, né, logo quando eu comecei a andar juntamente com o professor João César, porque o professor João César ele foi tanto professor da universidade, como ele também me levou para o Instituto Federal, que é onde ele é professor do ensino médio, certo? Da educação básica. E lá, quando a gente foi trabalhando, ele me levou para o estágio, ele botou para mim dar uma aula lá. O começo foi 15 minutos, né? Eu estava muito nervoso. Aí eu fui descobrindo, né? Eu disse, César, como é que faz para você realmente você conseguir dar 40 minutos, 1 hora de aula? Né? Se o tempo é tão... Se parece quando você vai dar 15 minutos de aula, parece que você está dando 60 minutos e tudo. Aí a justificativa para mim trabalhar foi essa. Eu fui tentar descobrir se realmente era o estágio, né? A importância do estágio na formação do professor, se realmente ela preparava o aluno que estava na graduação sair preparado para ir para uma sala de aula. Então, foi isso que eu busquei saber, entendeu? Aí eu busquei justificar pelo gostar da regência, gostar de estar em sala de aula, estar debatendo, mas foi todo um desafio a conversa, viu? Porque uma coisa é a teoria que a gente aprende na universidade, né? Mas quando a gente vai para a prática, a gente vê que é uma coisa totalmente diferente. Você fica, às vezes, tão nervoso que você, às vezes, esquece um acento de uma palavra, esquece uma vírgula. E isso, se você estiver dando aula para uns alunos de ensino médio, né? Eles, logo, eles percebem, né? O professor, logo, quando você chega na sala de aula, como estagiário, o professor coloca, eu posso falar de uma forma informal, só morar lá em cima, fala que você está terminando o curso, que você já é professor, né? Que você está lá para passar o seu conhecimento, tá quase igual ele ali, isso ali você fica com uma responsabilidade muito grande. Aí, todas essas questões, né, eu busquei saber se realmente a URCA estava preparando o aluno, se ele realmente estava preparado para ser professor. Aí, no final da minha pesquisa, eu vou explicar se realmente ele está preparado ou não, certo? De acordo com as minhas pesquisas e com as correções que eu fiz após essa defesa da minha monografia. Espero que tenha respondido. Samuel, boa tarde. Boa tarde. Eu gostaria de fazer uma pergunta sobre o seguinte. Como você analisa, Samuel, a implantação do aluno que está indo direcionado para uma sala de aula
no estágio supervisionado, certo? Tendo em vista que dentro do estágio, ele é colocado dentro da sala de aula sem ter muita análise de como é a estrutura da escola, de como são aqueles alunos, da condição daqueles alunos, da condição financeira da instituição. O que você analisa, o que você percebe que dentro da Universidade Regional do Cariri é preciso ser implantado, vigorado mesmo, para que possa auxiliar esses estagiários, né? Tendo em vista que o PIBID e a residência pedagógica é um meio, certo? Que pode ser implantado e revigorado muito mais. Quero que você me diga a respeito disso e quero também que você me fale a respeito do seguinte: como você analisa, sendo que o professor, que é responsável pelo estágio supervisionado, ele tem, né, a noção de como trabalhar no estágio e por que os outros professores, um professor de climatologia, de homofologia, de geologia, de qualquer outra área, não consegue falar sobre essa área do estágio supervisionado dentro da instituição, sendo que ele é professor e foi preparado para estar dentro de sala de aula. É isso, e obrigada. Nada. Umas perguntas um pouco difíceis, certo? Mas eu vou buscar responder aqui pela minha experiência, tá? Bem, como você falou, né, a residência pedagógica, o PIBID, está buscando esse meio de vincular a universidade juntamente com a escola, né? Mas sabemos, para nós alunos, né, é um grande desafio para realmente aceitar o aluno, né? Porque muitas vezes o aluno chega até a escola e, principalmente se for uma escola profissionalizante, né, que está formando profissionais, eles botam burocracia danada para receber um estagiário. Eu tive com amigos meus que foram procurar as escolas aqui profissionalizantes, porque tinha um sonho de estagiar na profissionalizante, porque foram aluno da profissionalizante. Quando chegaram lá, mesmo tendo esse conhecimento e tudo com a diretora, receberam um não. Aí eu tentei me adaptar, tentei saber por que o não, né? E isso, essa relação, né, você vê que deixa o aluno muito constrangido, né, que muitos falaram assim para mim: ah, Samuel, além de eu trabalhar de graça, eu vou dar aula de graça, eu ficar me humilhando para a escola me receber. Aí eu busquei saber isso das escolas, né, pelos professores que eu tenho contato, busquei entrevistar eles para saber por que eles não estavam aceitando. E busquei também até o próprio departamento, falei com o professor Hermeson, né, que na época ele estava sendo responsável por tudo, e eu expliquei para ele, expliquei para o próprio João César, para a Cleisle também, né, e aí eles me relataram, né, que os professores informavam, né, que realmente o aluno que estava saindo da universidade, muitos deles ia e não tinha uma grande responsabilidade, né, porque era de graça, porque era obrigação. Aí geralmente eles queriam ir de toda forma. Algumas escolas colocaram essa burocracia. Já outros professores me responderam o seguinte: é porque a escola está querendo focar para os alunos do primeiro, segundo e terceiro ano, que geralmente é o ensino médio, né? Focar eles para eles fazerem um vestibular e passar. Então foi o que ela quis falar na nossa cara, né? Que os alunos que estão se graduando no curso de geografia não tem possibilidade de conseguir aplicar a matéria de geografia para um aluno que está saindo do ensino médio passar no vestibular, apesar de ele estar sendo orientado em sala de aula. Aí um meio, né, que eu buscaria a universidade relatar, mas como você falou, o PIBID, né, a residência pedagógica é uma ótima estratégia, né, que realmente a escola vai ter que aceitar, né, também, mas também vai depender da responsabilidade de todos os alunos, né, porque muitos alunos entram, infelizmente, no curso de geografia, mas não quer ser professor, né, faz o curso para ter um ensino superior e tudo. Aí, quando vai estagiar, mesmo sabendo que é obrigatório, né, ele não se dá com a responsabilidade que ele vai ter. E logo quando, lembrando aqui a pergunta que você fez, né, quando ele chega na sala de aula, ali é um grande desafio para ele estar, para ele conversar, para ele tentar conhecer os alunos, né, como você falou, a situação financeira, porque é um desafio ele chegar numa sala de aula, não conhecer ninguém e começar a dar aula logo no primeiro dia. Foi que eu busquei saber, né? Realmente, os professores me falaram que o aluno, quando ele chega, né, ele vê 1, 2, 3, 4 aulas, 5 aulas, e quando ele estiver seguro, ele começa na regência, né? Porque ali ele vai vendo o próprio professor da disciplina dando aula, né? Fazendo a separação, geralmente, que eles usam muito esse mapa de sala, ainda no ensino médio, né? É uma maneira muito tradicional. Aí coloca aquele aluno que conversa muito numa parte tal, você faz a separação. Aí quando ele entra em sala de aula, né? O professor estagiário, ele
apresenta e vai dando ali a aula. O professor estagiário fica muito com medo, né, dali ele fazer uma pergunta ali, alguém fazer uma pergunta e ele não saber responder. Por isso que o professor tem que estar ali para ajudar. Mas outra das questões, né, que eu fiquei sabendo pelos próprios alunos foi o quê? É porque o aluno, às vezes, chega numa escola e o professor efetivo, né, geralmente é o efetivo, porque ele está concursado, tem sua estabilidade, ele solta o aluno estagiário dentro da sala e diz, se vira, porque é da sua conta, aí você vai ser professor, você vai ter que desenrolar, né? E realmente essa não é responsabilidade. Foi o que muitos alunos me falaram. Essa não é responsabilidade somente do estagiário, ele está ali precisando de ajuda. Aí, a respeito das escolas, não está recebendo, eu tentei saber porque era que ela não estava recebendo, mesmo tendo esse modo de auxiliar, conversei com o Hermes, conversei com a coordenação, que era para receber esses alunos. Realmente eles estão no curso de formação, estão se preparando, vai para o estágio, né, o professor tem que auxiliar, independente de estar tendo vestibular ou não, né? Se ele conseguir ali fazer uma participação na aula, né, ali já é uma forma dele estar estagiando. Vamos supor, o professor vai trabalhar as questões do vestibular da URCA, vai falar sobre as categorias da geografia. Logo em seguida, quando ele vai falar dessas categorias, né, o aluno pode falar, professor, deixa eu explicar o conceito de lugar e o conceito de espaço, o conceito de paisagem. Vou explicar dois, o senhor explica o resto. Pronto. Aí ele já fez uma participação, aí ele já vai começando a ganhar uma segurança, né? Só que, como você falou, a respeito da estrutura, do conhecimento da escola, né? Esse é um desafio também para o aluno estagiário, porque geralmente você chega novo, muito novo, né? Baixo, que nem eu, são um pouco pequeno, né? Um pouco não, muito pequeno. Os alunos não querem dar uma moral, assim, ele é o que? Ele é professor? Pensei que era um aluno, começa logo essa pergunta, né? Principalmente eu tiro isso quando eu fui estagiar no ensino médio, ou no ensino fundamental, desculpa. Porque no ensino fundamental os alunos fazem muita pergunta, perguntavam se eu jogava um jogo chamado Street Fighter, se eu jogava videogame, né? Eles querem toda essa relação. Então, o importante do professor é tentar fazer essa amizade em sala de aula, tentar saber se realmente ele está ali convivendo com os alunos, se ele conhece aqueles alunos, tentar gostar do que ele joga. Geralmente no ensino médio os homens gostam muito de futebol, né? Você tenta, em vez em quando, dar uma olhada para estar por dentro da atualidade, né? Ali para no final da aula você ter uma conversa ali, e ali você vai ganhando esse método de amizade. Aí, como você falou, a situação financeira, né? Que também é um grande obstáculo, muitos alunos chegam pedindo dinheiro aos próprios estagiários, né? Rapaz, eu não merendei ainda hoje, tem como você me arrumar? E aí é um pouco constrangedor, porque o próprio estagiário também não tem dinheiro, né? É outro problema que a gente pode observar. Mas tudo isso, né, são problemas que você vai vencer, né, do seu modo, do seu método de cada um, porque não existe uma receita aqui de eu falar, ó, você vai chegar na sala, você vai ver 2 aulas do professor e você vai começar a aula assim. Geralmente o estagiário começa pelo slide, né, ele usa muito o slide, ele não é seguro ainda usar o pincel. Aí eu joguei para a universidade, ela treinar mais os alunos, né, a treinar também a sua aula com pincel, né, treinar na universidade. Uma das propostas que eu tinha era o aluno, o curso, uma boa parte do curso, né, que ele apresenta muito seminário no curso de geografia, né, não só de geografia, mas de diversos cursos. Era para ele realmente ele ter uma disciplina ou algum tempinho ali para dar uma aula de 10, 15 minutos ali. O professor ali, geralmente o professor estagiário do estágio, né, ali e dizendo a ele, ó, você tem que melhorar isso, para ele chegar como se ele estivesse dando uma aula mesmo, para quando ele estivesse bem preparado, né, ele conseguir dar uma aula de 7 da noite às 9, ou de 8 da manhã às 11, e por aí vai, né, porque toda é uma experiência, toda é prática, cada sala é diferente, e cada sistema, cada prática, cada aluno é diferente. É como o Paulo Freire fala, ninguém educa ninguém, né? Você aprende a educar no seu convívio, na sua relação. Certo? Mais uma pergunta pode adiantar? Pronto, Samuel. Eu ia te fazer uma pergunta, mas pode adiantar que no decorrer eu pergunto, que era sobre a sua metodologia, como você usou, e mais uma vez lhe parabenizar, que é um ótimo tema, um maravilhoso tema, lhe assistir na defesa, e você fez parte de uma das primeiras turmas a apresentar na modalidade de monografia, defender a monografia, e pelo que você já falou,
pelas suas próprias conclusões, realmente a gente vê esse déficit, essa dificuldade, e é muito bom a gente olhar para isso, a formação dos futuros professores profissionais dentro da geografia. Mas é isso, pode continuar, viu, a Tranquilo. apresentação. Pessoal, se vocês não tiverem, né, satisfeitos com minha resposta, viu, vocês podem questionar, viu, podem perguntar. E aí, dependendo do que eu possa responder, né, que geralmente a gente não sabe de tudo, mas o que eu posso responder, eu estou aqui para ajudar. Tranquilo? Pode passar o slide, Diogo, por favor. Sua fala foi excelente. Muito obrigada, Samuel. Opa. Pode passar de novo, né? É porque tem um delayzinho. Isso, era para ter tirado o efeito, desculpa. De boa. Bem, só falando aqui, só essa parte aqui, sabe? Essa homenagem aqui que eu estou fazendo ao professor João Ludgero, né? Porque na época, quando eu estava prestes a defender, eu fiz o convite diretamente para ele participar da minha monografia, né? Para ele participar da minha defesa. E ele me respondeu que iria, né? Só que, infelizmente, ele faleceu, né? Teve o câncer e tudo. E como todos nós sabemos, né? Tirando os novatos que entraram agora, sabemos que ele foi um grande professor aqui do curso de Geografia. E apesar de ser até aquela maneira muito informal, chamando ei doido, ele incentivava muito, sabe? A pessoa ir para a sala de aula e dar aula. Ele me falou que quando estava começando, ele me dizia que só dava aula por R$80, né? Logo ali no começo, eu disse, rapaz, a sua hora está muito bem valorizada. E ali eu sempre questionava ele, eu perguntava nesse corredor, João, e aí, como é que a pessoa, o que é que você está achando? Como é para a pessoa conseguir? Aí, eu pesquisando, sabe, o professor, mas realmente no meu desenvolver, eu pude ver que não existe uma receita. Ó, aqui está a introdução da minha monografia, como foi que eu dividi ela, certo? Eu fiz a parte introdutória, né, que aí eu falo como foi que essa pesquisa foi desenvolvida. Logo em seguida eu faço essa questão, pensando o estágio na formação do professor, como é que eu penso e os alunos, os professores pensam o estágio. Eu falo também logo em seguida sobre, no módulo 3, a importância do estágio para a formação do professor de Geografia da URCA. Uso a metodologia da pesquisa e os meus resultados no final. E as considerações e as referências. No decorrer da apresentação, né, vocês vão saber como é que ela vai ser trabalhada, tá bom? Bem, aqui está uma parte introdutória, né, da minha monografia, que é o seguinte, né, como eu relato aí, eu falo que o presente trabalho, ele tem como objetivo investigar, né, fazer uma pesquisa sobre se realmente o estágio, ele é apto, né, para a formação de professor no curso de Geografia da UFCA, ele é apto para o aluno relacionar essa teoria na sua prática. Eu abordo, né, no estágio como uma contribuição para a formação do professor de Geografia da UFCA, pois a praxis pedagógica é o maior contato com o universo escolar, né? Isso todos nós sabemos, que realmente é na praxis pedagógica. O que seria essa praxis? Essa praxis seria a relação entre teoria e prática, né? Não tem como eu trabalhar a teoria sem trabalhar a prática, né? Sempre uma relação teórica e uma relação prática. Como a gente questiona muito a respeito disso na minhas conversas com o professor João César, que foi meu orientador. Eu ia para a casa dele, às vezes, dia de sábado, que nem hoje, e a gente conversava, eu falava, professor, por que chegar no 8º semestre, às vezes não sabe nem a 5 categoria da geografia? Ele me falou que o ensino da graduação é um ensino muito mais aprofundado. O ensino que você vai ensinar em sala de aula, né, ele é um ensino um pouco mais superficial, posso falar, porque você trabalha uma forma em sala de aula, uma forma um pouco mas o aluno está interessado em saber se ele vai passar, ele está interessado realmente, né, o que é que ele tem que decorar para acertar as questões. Realmente é isso, que ele está interessado. Aí eu perguntei, João, por que é que a gente lê tanto isso aí? Aí foi outra questão que eu vim trazer para a universidade, né? Era para ter pelo menos uma disciplina, ou não deixar pela autonomia do aluno, alguém orientar logo no começo do curso, para ele começar a pegar os livros didáticos e começar a dar uma lida, né? Porque geralmente ele pode chegar numa sala de aula, um aluno pode perguntar, professor, quantas forças tem o Brasil? Professor, qual é a região que tem a maior população?
Professor, qual é... A gente sabe que o Brasil é muito grande, né, pessoal? Não tem como a gente decorar tudo, saber tudo, né? O Brasil é grande, o mundo é grande, né? Como uma vez eu estava numa palestra, né? De uma hora para outra, o cara me perguntou qual é o clima lá dos Estados Unidos, né? E ali eu olhei assim para ele, eu vi que realmente ele fez essa pergunta para ver se ele me dava uma rasteira. Eu respondi, né? Eu não estava tão por dentro, porque eu estudava muito geografia do Brasil, né? E não estudava do mundo. Aí eu expliquei para ele, rapaz, eu não tenho tanta certeza, né? Mas como o continente americano, né? A América do Norte é um continente muito extenso, ele deve ter uma diversidade de clima, não somente um, mas eu posso pesquisar e próxima aula a gente pode trazer. Então, essa é uma forma que eu digo para todos os meus colegas professores, né? Quando ele for para o estágio, geralmente vai ter aquele aluno que quer saber mais do que ele. Se ele entrar na sala e ele estiver muito nervoso, ele esquecer um acento, esquecer uma vírgula, né? O aluno ali já vai querer pegar no pé dele, que sempre tem aquele gato, vai querer saber, gente, mas por que é que ele está assim? Vai querer fazer pergunta ali, para saber se você sabe mesmo, que o professor valorizou e tudo no começo. Aí por isso que é importante o professor estar ali do seu lado, porque logo, logo, se você for estagiar com um professor realmente competente, que ele saiba que você está passando por uma dificuldade, se o aluno lançar uma pergunta que você não tem a mínima possibilidade de responder, o professor vai estar ali para orientar, para responder por você. Ele toma logo sua fala, certo? E você faz a argumentação no final para pode ser para disfarçar, né? Porque geralmente, pessoal, o começo do professor de geografia é realmente um grande desafio ali ele chegar. Aí só adiantando aqui, porque eu falo muito, né? Estou até com a garganta já um pouco seca. A prática pedagógica, né? Como eu vim falando, essa relação teórica abordar ainda mais uma análise crítica a respeito do sistema educacional. Experiência, né? E dos demais colegas em geografia, descrevendo as contribuições para a formação do professor, mostrando as relações do ensino de geografia e suas metodologias. Eu busquei saber com os alunos do próprio curso como é suas metodologias em sala de aula. Vocês usam slide, usam pincel, como é? Tudo isso aí eu fui trazendo na minha pesquisa. Boa parte dos alunos, apesar de eles pensarem que estavam me respondendo uma besteira, né? Me ajudou demais no meu trabalho. Então, uma das coisas que eu realmente vou trabalhar, monografia, ensino, né? Depende da temática, buscar ter o contato com o aluno, entrevistar, ouvir, né? A pergunta para você pode ser uma pergunta extremamente besta, né? Extremamente chata, mas para o aluno, eu posso dizer, né? Desculpa, mas para você, além para a sua pesquisa, quando você for organizar suas ideias, vai ser muito interessante, né? Que nem eu perguntei, não, nunca esqueci, eu perguntei, coloco uma piada, né? Ele disse, rapaz, eu chego com os pés, eu perguntei, abre o livro didático, aí bota o aluno para ler e tenta explicar aquele conteúdo, né? Já outros começam extremamente pelo próprio slide, mas muitos não usam somente o slide, tem medo de usar a letra feia, às vezes porque escreve torto, tem medo dos alunos tirar onda. Aí essa é uma das questões que eu queria trazer para o curso de geografia. Será que os professores, se eles treinassem mais, nós que estamos saindo do curso de geografia, para usar o quadro, usar, pelo menos, né, dar uma aula, cada um, nem seja 10 minutos, 5 minutos, sem nenhuma questão de crítica ali, aquele aluno, só para ele melhorar, entendeu? Que geralmente, quando ele explica um seminário, ali ele está lendo e tudo. Tá? Vai dar uma aula. Uma aula você vai estar disposto a pergunta e tudo. Oi, Diego. Assim, está oscilando um pouco a internet. Eu gostaria de pedir para que você desligasse sua câmera. Como? Aí tu Eu não estou ouvindo. Porque está oscilando a internet. Eu queria que você desligasse só a câmera, que aí melhora para a gente aqui. Só o áudio dá certo. Aí tranquilo. Mas pelo áudio acompanha o slide. Tá bom, melhor, viu? Obrigado. Bem, como eu estava relatando, né? Essa questão do aluno chegar na sala de aula, a URCA própria, né, deveria treinar mais nós acadêmicos do curso de geografia para se preparar mais, para não chegar com tanto aula. A pessoa se o aluno no terceiro, quarto, né? Porque
semestre já vai olhar como é a maneira da aula e tudo. E quinto semestre, geralmente, o próprio João César coloca os alunos para dar ali 5 minutos uma aula. Ali ele chama os alunos ali que queira, né? Queira dar uma aula. Mas poucos ali ele escolhe, não, a temática é por você escolhe, né? O aluno geralmente quer montar um slide, João César, ele quer cobrar para o aluno dar só no pincel essa aula. Mas isso é importante, pessoal, porque pode parecer uma besteira, né? Eu posso falar, não pode parecer importante para alguns, mas realmente é importante. Alguns concursos públicos, quando você passa, eles exigem uma aula. Né? Apesar da tecnologia estar tão avançada, né? Você usar o slide, todo data show, né? Uma forma de facilitar a aprendizagem do aluno. Essa forma tradicional do professor usar o pincel colorido, sabe? Eles ainda predominam muito nos concursos públicos. O concurso do Estado da SEDUC, né, meus colegas que fizeram e passaram, me informaram que a aula era 15 minutos, você tem que elaborar um plano de aula, né? Esse plano de aula, você chegava, você mostrava esse plano, e ali o professor, o cara da banca, né, ele ia olhando o plano de aula para saber se você estava trabalhando tudo direitinho, né? Se o que você estava aplicando, o conteúdo que você estava aplicando, estava tudo correto. Você tem que tomar cuidado para não virar as costas muito para a banca. Então, tudo isso é importante para nós que estamos se formando, né? Porque quando a gente chega numa sala de aula, pessoal, realmente é muito difícil, porque se você... impressão. Se você tiver um treinamento maior em sala de aula, quando você for para lá, apesar na visão da minha pesquisa, não seria tão grande, porque a lei já estava treinando um bom tempo, apesar de ser com aqueles mesmos alunos, né, no mesmo semestre todo. Aí quando ele chegasse na sala, não teria um grande impacto, teria uma facilidade mais de falar. A gente pode ver que tem muitos colegas nossos que têm uma grande facilidade de conversar, de falar, parece uma pessoa que já tem um mestrado, já tem um doutorado, já pessoas a gente vê com doutorado, fala um pouco gaguejando, fala um pouco... a pessoa não entende a didática e tudo isso é importante, tá? Pode adiantar, Diogo? Se não tem nenhuma pergunta, tá? Vamos avançando. Bom, assim, os objetivos efetivados na monografia foram analisar a contribuição do estágio e fazer uma pesquisa, e a pesquisa foi desenvolvida, né, na Universidade Regional do Cariri, como todos sabem, que é a própria URCA, na disciplina de estágio 1 e estágio 2, no caso, no quinto e sexto semestre. Porque não tinha como eu trabalhar todos os estágios, não tinha como eu pegar o estágio 1, o estágio 2 da Cleise, o estágio de Hermes, o estágio da Maria Soares, né, que agora é 4 estágios. Não tinha como eu trabalhar todos, porque era muito amplo. Eu tenho que especificar. Eu ainda falei com ele, rapaz, como eu gostei muito da regência, deixa eu trabalhar pelo menos da Cleise também. Ele abriu essa exceção para mim. E a entrevista não foi só com os alunos da Cleise, eu procurei também os alunos do 8º semestre para fazer essa exceção, né? Que eu poderia mesmo ter trabalhado só com os alunos do estágio 1 e estágio 2. Entrevistar eles, mas eu busquei entrevistar todos os alunos que já passaram por estágio. Tá bom? Pode adiantar, amiga, por favor. Samuel, eu vou fazer aqui uma pergunta. Certo. Como foi fazer, né, a pesquisa para construir a sua monografia com Tá um pouco chiando. Espera aí, viu? Vai. Pegar no microfone. Como foi, assim, você realizar essa pesquisa, né, que é para obter os resultados para a construção da sua monografia, com o pessoal do 5º e 6º semestre? Ana Nádia, tu pode repetir novamente a pergunta, porque eu não entendi direito, por favor. Na construção, assim, você falou, né, que não dava tempo trabalhar com os 4 estágios que temos na nossa grade curricular, né, do curso. Eu queria saber, assim, como foi, né, fazer a pesquisa com o pessoal do 5º, que é o estágio de observação, e o pessoal do 6º, que é o estágio de regência, que você vai na sala de aula realmente efetivar, dar aula, né, digamos assim, tentar dar uma aula. Qual foi, assim, a sua experiência, ou qual foi o resultado, ou a resposta que você obteve
com o pessoal do quinto e quarto e sexto semestre? Bem, Ana Nádia, foi o seguinte, né? Eu busquei entrevistar eles, saber qual era a escola onde eles estavam estagiando. Geralmente você percebe, né, que os nossos colegas de curso são poucos aqui da cidade do Crato. Aí, como não deu para me acompanhar, né, a boa parte que eu entrevistei, que eu saí entrevistando cerca de 7 alunos de cada semestre, de cada módulo de estágio, certo? Falei com Cleise também, fui atrás dela para entrevistar ela própria. E aí, eu busquei saber deles, só tentando lembrar aqui a sua pergunta, né? Como foi que você fez? Eu tentei buscar dos próprios alunos como era que ele estava estagiando, como era que ele estava, o que era que ele estava achando desse estágio, se ele estava gostando, se ele estava preparado. Muitos me responderam, eu fui tentar saber se esse estágio estava ajudando eles para se formar como professores, e muitos me falaram que quando foram para o estágio, né, realmente desistiram do curso, porque tiveram um grande impacto lá, viram que realmente não era aquele que queria no curso de geografia. E aí eu perguntei, mas por que você não gostou? Os alunos eram, eles falaram, não, os alunos eram muito danados, principalmente no ensino fundamental, né, que foi o meu caso. Disseram que os alunos eram muito danados, conversavam muito. E quando uma vez o professor, um deles me respondeu, que o professor precisou se ausentar, e ele ficou sozinho na sala ali como professor. Os alunos começaram a conversar, a bagunçar, e ele não conseguiu ter o controle da sala. Aí, quando o professor chegou, o professor, no caso da sala, né, ele colocou, como é que eu posso dizer, a moral na sala, né? E ali, o professor, eu tentei saber dele, mas como é que você faz para você ter esse domínio de sala? O professor me respondeu, isso aí é só com o tempo que você vai aprender, como é que você vai trabalhar, isso aí é só com sua experiência. Aí eu perguntei aos alunos, né, do próprio curso, da Regência 1 e Regência 2, tanto os que observaram e os que regenciaram. Teve uns que me falaram que foram observar e já começaram a ajudar o professor dando aula. Outros ministraram mini curso, né? Já outros foram diretamente da aula, já outros foram abandonados na sala, já outros teve totalmente apoio do professor que estava lá com eles na sala, né? E muitos me falaram que realmente ficaram um pouco frustrados, não gostaram muito, entendeu? Já outros me falaram que amaram, foi uma ótima experiência, tudo. Por isso que eu digo, né? O estágio, realmente, ele é um momento que você vai dizer se você quer ser professor ou não, porque ali é o momento que você vai para a sala de aula, que você vai dialogar, que você vai ver na prática o que você aprendeu na graduação, você vai aplicar na prática. Eu espero que tenha respondido, você só me lembrar aí, porque a internet estava um pouco falhando, Nádia, viu? E se não tiver, você pode adiantar o slide aí. Certo, pode passar, seguir. Ó, aqui eu trago uma imagem de satélite, né? Mostrando a localização da URCA, a Universidade Regional do Cariri. Porque a minha pesquisa, como eu fiz da própria URCA, né? Não foi uma escola que eu escolhi, foi a própria universidade. Aí eu fiz um recorte espacial dela, né? Peguei uma imagem de satélite, pedi a ajuda a Jefferson, né? Que na época ele era bolsista do laboratório do LEG, cartógrafo, sempre teve uma grande amizade comigo durante todo o decorrer do curso, né? Não só porque é meu vizinho aqui da minha rua, mas sempre teve essa relação comigo. Ele me ajudou a extrair essa imagem, né? Porque eu não vou mentir, na graduação em cartografia eu não tive um grande rendimento, né? Eu não sei se era porque foi logo no primeiro semestre, né? Ou foi no terceiro que eu vi cartografia temática, e eu não tive uma grande habilidade, principalmente na prática, com usar o aplicativo de satélite e tudo. Mas esse recorte espacial, você pode ver que foi bem simples, né? Foi só um print de uma tela, e aí ele demarcou com algum aplicativo, né? Que foi ele que fez. Eu pedi para ele fazer esse recorte, e aí eu coloquei no meu slide para mostrar realmente a localização de onde está sendo desenvolvida essa pesquisa. Tá bom? Pode adiantar. Diogo?
Já passei aí, é só o delayzinho Ah, mesmo. bom, nesse sentido, né, significa dizer que o estágio ele é uma prática de aprendizado referente ao conhecimento teórico e prático. Sempre quando vocês ouvirem falar esse conhecimento teórico e prático, é o mesmo da gente estar falando sobre prática pedagógica. Foi o que eu pude aprender com a Selma Garrido Pimenta, no seu livro Estágio e Docência, que é um ótimo livro. Eu não tive a oportunidade ainda de comprar, porque na época que eu estava escrevendo ele foi um pouco caro, mas eu ainda estou pensando em trazer ele para minha coleção. Porque realmente eu baixei o PDF dela, do livro, e fui dando uma lida dele que me ajudou bastante. Aí, por meio das funções adquiridas, né, ela fala o conhecimento aprendido no curso de formação de professor de geografia da URCA, a regência torna-se muito mais eficiente quando é obtida através das experiências do estagiário. Então, se eu tenho experiência, né, ali em sala de aula, trabalhando, aplicando a regência, quanto mais cedo eu for desenvolver essa experiência, maior facilidade eu vou ter. Porque tem alguns alunos que no primeiro semestre vão apresentar seminário, apresentam de uma forma extremamente boa, outras extremamente um pouco presas, outros têm uma grande facilidade, parece que já está dando aula melhor que professores do oitavo semestre, é falta de vergonha, o que é isso? Isso eu também busquei saber, né, por curiosidade. Mas realmente eu percebi, né, que tudo é prática, né? Uma coisa que eu aprendi bastante, né, no primeiro semestre, o professor me explicou que para você pegar essa prática, né, você deveria trabalhar a sua autoleitura dentro de casa. Você chegava de frente para um espelho, você começava a dar essa aula como se você estivesse dando para alguém. Isso aí você ia treinando, né? Quanto mais você treina a conversar em voz alta, você vai facilitar essa experiência, essa prática, né? Aí, isso, quando você for levar para a sala de aula, para o estágio, né? Você vai ter uma grande facilidade. Você vê muito, quando o professor está um pouco nervoso, ele começa a andar, a correr ali na sala de aula. Isso é importante, ele não está extremamente parado ali no lugar, estagnado só ali próximo ao quadro, ele tem que, em vez de quando, dar uma volta, né? Também particular as pernas, porque ele fala muito. Mas tudo isso é importante para eles poder desenvolver a sua prática. Aí eu coloquei, precisa perceber que o professor necessita ser um técnico, como assim um técnico? Um técnico mais dinâmico e reflexivo, sendo um profissional que está em constante aprendizado, né? Adquirindo habilidade a cada dia. Quando estamos relacionando um processo teórico e prático, fortalecendo assim a sua didática e o ensino e a aprendizagem. No livro de Libano, né, que eu li, que é uma grande referência à pedagogia, o seu livro didático, eu pensava que a didática ela era o quê? Ela era o método que você ia dar aula. E a didática, na verdade, ela é o quê? Então, sempre quando você ouve falar didática, ela se relaciona ao ensino e à aprendizagem, né? Não existe ensino sem aprendizagem. Essas duas palavras andam juntas, igual a teoria e a prática, andam extremamente juntas. Então, quando eu falo um professor ser um técnico e também um dinâmico reflexivo, né, ele tem que ser um profissional que está em constante aprendizagem. Ele nunca vai estar extremamente preparado. Realmente, o professor ele nunca vai estar sabendo todo o conteúdo de geografia. Às vezes, eu saio que nem um doido, logo quando eu comecei a estagiar, eu vou ter que pegar o livro primeiro, segundo, terceiro ano, ler ele todo para poder dar uma aula boa, dar aula assim que nem você. Os professores que eu fui estagiar junto com ele, que eu vi que conseguia dar aula, realmente era um show, né, para mim, porque ele trabalhava ali, eu vi os conceitos, ele trazia exemplo do próprio cotidiano do aluno, e ali eu vi que esses exemplos que ele trazia em sala de aula era porque ele tinha um conhecimento com o aluno, ele sabia geralmente de onde esse aluno era, qual era o seu convívio social com esse aluno. Isso foi muito importante para mim, entendeu? Aí a Cleisley foi que me fez essa resposta, né? Ela me respondeu, disse, Samuel, o professor, ele nunca tá preparado, ele sempre está vivendo em constante aprendizado. Ele tem que estar a todo momento aprendendo. Ele pode chegar numa sala de aula, um aluno pode saber, professor, você está sabendo isso? Passou no jornal? Essa questão, esse terremoto, isso aqui, tudo isso aqui é questão para o professor estar aprendendo, porque muitas vezes a gente que é professor, a gente acha que está sabendo de tudo, e muitas vezes o aluno ensina muito ao próprio aluno, professor estagiário, né? Como é que ele vai conviver, vai relatar essa sua didática. Pode avançar, por favor, Diego. Pessoal, se tiver pergunta, pode fazer, viu?
Bom, a parte que eu acabei de exponer, né, foi a parte introdutória, falando sobre o que foi trabalhado na minha pesquisa, né, o que foi que eu busquei saber, como todos sabem, foi saber se realmente o estágio ele era importante para a formação de professor. E João César me deu essa ideia de falar sobre pensando o estágio na formação do professor. Todos sabemos, né, que o estágio ele é uma exigência, né, da LDB, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, de 96, né, nos cursos de formação de docentes e através do estágio, da experiência e da prática que aproxima o acadêmico da sua área de atuação profissional. É aí onde está uma das perguntas da nossa amiga Alessandra, né, que ela perguntou como é que eu vou aproximar o aluno universitário da instituição, o aluno universitário da escola. E aí está uma questão, Alessandra. Como é que eu vou aproximar? A própria LDB traz, né? Eu só não lembro qual o artigo, né? Porque faz tempo eu não quis citar. Eu não lembro, mas se você for ler a LDB, você vai ver lá várias regras, né? A respeito do como é que a docência deve ser. O que é que o professor deve fazer, o que é direito da escola, o que é direito do aluno, tudo isso vai estar na LDB. Aí, lá tem um artigo, né, que vai falar que é através do estágio, né, da experiência e da prática, que vai aproximar o aluno da sua atuação profissional. O professor universitário, que é o professor pesquisador, ele precisa estar em prática diante da sua formação acadêmica, pois através dessa modalidade, os alunos enfrentarão os obstáculos que os professores encontrarão no seu dia a dia em sala de aula, sua realidade sociocultural, da população, da instituição, e é nessas experiências práticas que despertará o interesse do acadêmico, se ele realmente quer ser professor. Como eu falei, é nessa prática, nesse estágio, quando ele for para a sala de aula, é lá onde ele vai conhecer os seus alunos, vai conhecer o seu dia a dia. Lógico que ele não vai conhecer do dia para a noite, né? Para ele conhecer isso, precisaria de anos, geralmente com a turma, anos de experiência. Ele vai ter uma introdução, geralmente saber se aquele aluno gosta de geografia, todo isso aí ele vai saber quais são os assuntos que os alunos mais gostam, se eles gostam de tarefa grande, tarefa pequena, se eles se preocupam em aprender a geografia, ou se eles se preocupam só em resolver a questão para tirar uma nota boa, né? E realmente é nessa prática, né, nesse interesse acadêmico, se ele vai saber se ele quer ser professor, né? Uma vez um professor me falou que professor bom é aquele professor que ensina você a acertar as questões, não aquele professor que ensina. E aí eu questionei ele. Eu disse, é por isso que até hoje, né, você vê que tem muitos professores que passam em concurso, passam em mestrado, passam em tudo, porque a gente sabemos que a avaliação que predomina é a avaliação somativa, né, que é aquela avaliação que escolhe o professor, independente se ele tira nota boa ou não. O importante é a quantidade, né, não a qualidade. Se ele tiver uma quantidade de questão acerta boa, ele está dentro. Se ele não tiver, ele está fora. Ele pode ser o melhor professor, ter a melhor data que todos. Se ele não passar no concurso, na seleção que ele for fazer, ele está fora. Isso aí eu questionei ele. Eu disse, por que professor bom é o professor que vai lhe ensinar, que vai acertar as questões, e não o professor que ele vai ensinar? Né? Aí ele ficou sem saber me responder, porque eu expliquei para ele, disse, não, professor bom para mim é aquele professor que ensina, é aquele professor com conhecimento, e é aquele professor que ele sabe trabalhar, sabe se relacionar, tem amizade, tem um cotidiano com o aluno. É por isso que Paulo Freire, ele questionava muito esse ensino tradicional, ele falava muito a questão que o professor tem que estar em constante atividade, tem que trabalhar envolvendo a contextualização, que é essa contextualização, o dia a dia do aluno. Não realmente uma tendência tradicional, uma decoreba, né? Não buscando um assertivo de questão. E aí eu faço uma crítica, né, a essa avaliação somativa. Porque aí sabemos, tem aquela avaliação diagnóstica, né, que é aquela avaliação que vai saber realmente o que é que aquele aluno sabe, realmente é uma avaliação que a gente faz no começo do ano. O professor chega na escola, aí passa um simulado, uma avaliação assim com 15 questões, e o aluno ali resolve. Através dos erros ali, ele vai trabalhar aqueles conteúdos, né? É aqueles professor que está interessado o aluno passar em Enem vestibular. Aí, logo em seguida, lá no final do ano, ele vai fazer aquela avaliação somativa, para ele passar de ano ou não.
e não aquela avaliação formativa, que para mim a avaliação que ensina o professor é aquela avaliação quando ele dá aula, ele passa aquele exercício para fixar, certo? Não sendo aquela questão A, B, C ou D, aquele exercício para fixar, tipo, de acordo com seus conhecimentos, né, um exemplo, né, de acordo com seus conhecimentos, explique o conceito de lugar, né, e ali ele vai falar com suas palavras, o lugar é o espaço vivido, o lugar é aquele espaço onde eu tenho uma familiaridade, o lugar é aquele local onde eu tenho conhecimento. Uma das questões que eu via muito o professor quando eu fui estagiar com ele, ele explica esse conteúdo, né? E ele estava dando aula em sala de aula, disse, uma vez eu vi Samuel aqui, isso como estagiário. Ele disse, eu ia andando com o Samuel com o meu carro, e Samuel disse, professor, tá vendo aquela esquina ali? Aí eu falava de jeito, tô. Ele respondia, tô, né? Aí eu falava, aquela esquina ali foi onde eu dei meu primeiro beijo. Aí ele virava um pouco à esquerda no carro, aí eu falava, tá vendo aquela esquina ali? Já outro local, sabe? Aí eu falava, aquela esquina ali foi onde eu levei a minha primeira queda de bicicleta. Aí ele usava uma forma de mostrar, né, o conceito de lugar para o aluno, através do viver, das experiências. E essa é uma questão que eu trago aí, né? Desculpa aí se eu estou falando muito, mas essa é a questão que eu trago. A experiência de despertar o interesse acadêmico, né? Se realmente ele está preparado ou não. Pode passar, Diogo. Bem, é importante trabalhar essa temática, né, de estágio, da importância do estágio, que foi, pois, através dela, do levantamento bibliográfico, sobre estágio supervisionado, a formação de docentes em geografia, percebeu-se que o aluno precisa melhorar seu conhecimento para enfrentar em sua carreira as dificuldades da profissão docente, tendo mais segurança e constituindo-se como um professor crítico e reflexivo, como o chão reflexo, né? Através da minha leitura, da minha experiência, eu poder desenvolver isso aí, né? Realmente, o aluno que está no curso, ele nunca vai estar totalmente preparado, mas ele precisa melhorar e muito para enfrentar essas dificuldades em sala de aula. Ele precisa realmente ir para a prática. Às vezes a gente diz, mas não estou preparado ainda. Mas só se prepara indo, né? Não tem aquela tendência pedagógica que fala, você aprende fazendo, né? Se eu não me engano, é a tendência... Eu vou avançar um pouco o slide aqui para não demorar muito. Pode avançar, tá? Porque algumas coisas que eu estou relatando aqui, que eu estou falando, é a forma que está escrito aí, tá bom? Pode avançar, amigão. A importância do estágio na formação do professor, né? Portanto, o trabalho tem sua finalidade compreender como o estágio funciona, né? Contribuindo para a formação, as suas experiências vividas e o cotidiano, envolvendo os conteúdos e as experiências, né? Teórica e a prática, né? Como eu falei, o desenvolvimento da prática e suas experiências profissionais para a sua preparação. Podem caminhar, Diogo. Só essa questão aqui que eu achei bem relevante, né? Que é durante o estágio, o aluno precisa entender que a sala de aula é um ambiente de prazer, onde se produz o conhecimento e relaciona os temas abordados com o aluno. Em suas experiências, no seu convívio cotidiano, envolvendo os conteúdos de geografia na prática, onde o aluno de graduação compreenderá que a assimilação de conhecimento se dará com mais eficiência na prática de estágio. Pode avançar, Diego. Bem, é nessa questão aí que eu venho trabalhando, né? Que é realmente na prática, ele vai saber desenvolver o seu conteúdo de uma forma melhor, a sua relação, a sua prática de uma forma muito mais eficiente. Quando ele for trabalhar os conceitos, quando ele for vivenciar, quando ele for abordar as questões da levedade, ele pode dizer, esse conceito aqui da geografia, eu posso dar um exemplo daquilo que aconteceu comigo, certo? Aí, bom, umas questões que eu trouxe da própria universidade, né, da minha pesquisa, é que o Departamento de Geografia, ele é vinculado ao Centro de Ciências Humanas, que apresenta ainda diversos laboratórios, como grupo de pesquisa, onde atuam os professores e seus respectivos bolsistas. Esse laboratório serve também para auxiliar os alunos e os professores na aula de projetos de pesquisa e na prática
laboratorial dos alunos e professores, tá bom? Pode avançar, Diego. Pode avançar. Aí é uma imagem de um laboratório, né, de minerais e rocha, que o aluno, não só o bolsista, né, mas o aluno do curso, ele pode ter o contato, pode querer trazer os seus alunos da escola a esse laboratório, para usar a sua prática também, não só preso na sala de aula, mas também fora da sala de aula. Pode ir avançando. Pode ir. Ó, como eu mostrei aquele laboratório, né, de minerais e rocha, é interessante levar os alunos para lá, né, que os alunos vão ter um interesse maior pela disciplina de geografia. Você vai dar uma aula explicando o ciclo das rochas, os tipos de rocha. E aí, quando você leva, ele pega na rocha, ali tem uma curiosidade. Eita, essa rocha é uma rocha ígnea, é uma rocha magmática, é uma rocha sedimentar, que tipo de rocha é essa? Certo? Aqui eu trago o laboratório de cartografia, né, uns mapas próprios elaborados pelos alunos do curso de geografia. Pode avançar. Mais uma vez o laboratório. Aqui a gente tem também o laboratório de agrária, que desenvolve muitas pesquisas de campo, o movimento dos sem terra, né, o MST, que é uma coisa extremamente importante. E logo, compondo, né, todos esses equipamentos científicos, existem diversas obras e livros, né, tratando do ensino de geografia para a formação de professores, né, não podendo deixar de enfatizar a importância dos grupos de pesquisa, né, e os programas de CASP, o CNPq, através do PIBID, com auxílio de bolsas e pesquisa para os alunos poder desenvolver ainda mais a sua relação, a sua experiência, se realmente ele quer, né, se aprimorar para futuramente ele ir para um mestrado e para um doutorado. Adiante, por favor. Aqui eu trago uma imagem minha, né, como professor estagiário, um treinamento que eu tive na sala de aula. Logo quando eu comecei, eu falei com o professor João César, disse, João, deixa eu dar aula hoje. Aí no quinto semestre ele deixou eu trabalhar com o próprio slide, e aí realmente foi uma experiência boa, ele foi passando a aula, foi comentando junto comigo, e assim como é uma forma como eu gostaria que realmente o curso transportasse para os alunos, né, os alunos poder trabalhar mais essa prática. Aqui eu trago também a apresentação de pesquisa, né, que todos os professores estagiários, eles trabalham no curso de licenciatura através de apresentação de banner, né, de pesquisa, trabalho na alguma temática, certo? Pode avançar. Aqui eu trago as metodologias, né? Como foi desenvolvida a minha pesquisa. Os procedimentos de pesquisa serão baseados em revisão bibliográfica, em artigo, dissertação e livros, que compõem a biblioteca de artigo e dissertação, com ênfase na área da educação, visando o estudo teórico e prático sobre a importância do estágio no ensino de geografia. Entre os autores, né, eu destaco a própria Selma Garrido Pimenta, a Lucena, o Augusto Cora, né, ele não é tanto assim trabalhar estágio, mas eu busquei ler ele também, né, algumas coisas dele. Mas o foco mesmo, pessoal, foi a Selma Garrido, né, o Chon e o Zabala, né? O Zabala ele trabalha muito essa questão de conteúdo, o Sacristão também, essa questão de teoria, de prática. E tudo onde eu vi falando sobre estágio, sobre prática, eu ia buscar, ler, para poder desenvolver a minha pesquisa. Eu escrevi um pouco, eu mandava para o orientador, ele corrigia, me devolvia. Quando eu fui ver, a pesquisa já estava pronta. Pode avançar, amiga. Ó, a pesquisa de campo foi realizada com os alunos do quinto e sexto semestre do curso de Geografia, a fim de realizar observação das aulas de estágio supervisionado. Pode ir, avançar.
E para a materialização dessa monografia, optou-se por entender os relatórios dos estágios supervisionados de alunos, que já terminaram as disciplinas de estágio. Foram feitas entrevistas abertas aos professores das disciplinas de estágio, supervisionado e aluno. A pesquisa se desenvolveu na própria Universidade Regional do Cariri URCA, no período de 2 anos, referente ao início da disciplina sobre estágio supervisionado. Pimenta e Gonçalves, em 1990, considera que a finalidade do estágio é propiciar ao aluno uma aproximação da realidade. No momento do estágio, afastando-se a perspectiva prática e, a partir dessa, a má reflexão da realidade, né? Geralmente, o aluno tem muito má reflexão, tem um grande hábito de defeito em para a sala de aula, e aí ele vai desenvolver tudo isso. As entrevistas, né, com os professores e os alunos foram importantes para verificar e analisar como se concebeu e percebeu-se a vivência e a prática, né? Falei com os professores, cada um, né, entreguei um formulário a eles, né, expliquei que era para a minha defesa da minha monografia, e eu pedi algumas opiniões dele. Aqui eu trago um depoimento de um aluno, ó. A escolha pelo curso de geografia, né, foi uma das perguntas que eu fiz no meu questionário, eles me responderam. A escolha pelo curso de geografia foi por conta que a matéria era uma das quais mais eu me identificava no ensino fundamental e médio, em virtude das questões abordadas pelo professor. Certo? Pode avançar. Se vocês tiverem interesse, futuramente depois ver, ter acesso à minha monografia, eu posso compartilhar ela para vocês. Alguém querer trabalhar essa temática de ensino, de estágio, tá bom? Sinta-se à vontade. Certo, nós já temos, viu? Trabalhamos com ela, eu li, muito boa, viu? Muito bem desenvolvida. Muito obrigado. Viu? Vamos lá, continuar. Terminando já, viu, pessoal? Que eu já sabe, tem que terminar logo. Ó, existem várias respostas distintas, né, a respeito da escolha do curso de geografia, né? Alguns responderam, rapaz, eu fui porque estava recebendo pressão familiar do meu pai e minha mãe, disse, eu preciso fazer uma faculdade, eu fui para geografia. Já outros alunos responderam, alguns alunos responderam que foi por conta da falta de opção, como eu falei, né? E porque era uma matéria que gostava de dialogar em sala de aula, tudo isso por motivo do grande conhecimento e assunto. Essa é uma das questões que eu quero questionar, né? Será que esse aluno que entra, porque vamos supor, não tem outra opção, vamos para a geografia, será que ele vai fazer esse curso bem feito? Será que ele não vai ter um frustramento ainda maior quando ele terminar o curso? Porque, geralmente, se ele fizer o curso de geografia, de medicina, de direito, se ele não estudar, né? Se ele não fizer aquilo que ele gosta, ele não vai ser um grande profissional, não, futuramente não. Né? Essa é a minha visão. Porque se ele entra lá no curso só para terminar, né? Vai comprando trabalho, vai terminando, vai levando com a barriga. Quando chega no final, vai fazer um concurso, vai fazer uma seleção, vai procurar algum emprego, ele não sabe de nada, aí vai ficar realmente difícil, vai ter uma frustração ainda maior, né? Desculpa. Eu falei para alguns, né? Eu sei por que você não preferiu passar esses 2, 3 anos estudando para o curso que você queria, né? O importante é a gente não desistir. Eles me responderam o seguinte, me responderam que por conta de pressão de pai, de família, tiveram que optar para entrar logo na universidade, certo? E por respeito, eu aceitei a resposta, né? Outros já, alunos entrevistados, me responderam que o aluno sai do curso de geografia preparado para enfrentar o mundo do trabalho, com coragem para dar aula em qualquer escola ou universidade e com vontade de seguir a carreira de mestrado e doutorado, né? Pode avançar. Sabemos que muitos alunos saem do curso de geografia já sai com aquela empolgação. Eita, eu quero arrumar meu emprego, quero arrumar meu emprego, quero começar a trabalhar, depois quero fazer mestrado, quero fazer doutorado. Pode avançar, Diogo, viu? Aí foi nessa perspectiva que buscamos entrevistar e entender sobre o que os professores da disciplina de estágio supervisionado para a formação de professor da URCA pensavam a respeito do curso. Alguns me responderam, as disciplinas de estágio não permitem formar o futuro professor. Isso é uma resposta de depoimento de um professor, entendeu, pessoal? Porque não é só a disciplina de estágio que forma um professor, depende de todas, de climatologia, depende de agrária, depende de história do pensamento geográfico. E aí é que o docente hoje sempre estará em formação, devendo ter autonomia pedagógica e motivação para participar de eventos e congressos. E além de estudar muitos em sua residência, né, e pesquisar nos livros e artigos que estão disponíveis na rede social,
não esperando somente da aula ministrada no curso de licenciatura em Geografia. Então, foi o que os professores responderam, né? Foi o que eu já venho concluindo, né, na minha consideração, que não vai ser o curso de Geografia que vai formar o profissional de Geografia. Isso vai ser cada aluno na sua individualidade, através das suas pesquisas, das suas leituras, do seu trabalho em sala de aula e da sua vontade também de se tornar o professor. Aí, nas considerações finais, né, eu trago que é de fundamental importância para o aluno o estágio na formação de professor, em virtude de somente o conhecimento teórico, não capacitando o aluno para a sala de aula. Nesse contexto, podemos compreender que o estágio poderia ser trabalhado nos semestres iniciais, nas escolas, de como se comportar em sala de aula, né? Essa questão dos semestres iniciais, né, não é que eu quero dizer que o aluno tem que ir no primeiro semestre a estagiar, não. Mas, o quê? Como ele já vai para o quarto, né? No quinto ele já começa, mas o quê? Como alguns a gente percebe que desiste quando vai estagiar, começar no terceiro, no quarto, de observação, né? Lógico, não vai botar um cara para dar aula no segundo, primeiro semestre, não. Apesar se ele realmente quiser, porque nada é impossível. Se a gente realmente quiser já começar a dar aula no primeiro semestre, é só estudar o conteúdo e dar aula, né? Você pode perceber que no passado não precisava o professor ser formado para dar aula. Era só ele ter um nível de leitura elevado, ele já poderia dar aula. Não precisava ter um curso reconhecido pelo MEC, né? Aí, é por isso que eu fiz essa defesa. Se o aluno fosse, né, para o estágio, pelo menos observar e ver como é realmente a lei, porque quando ele teve na sala de aula, ele foi como aluno. E se ele fosse como professor, ele já ia ver uma forma diferente de ver a lei. Então, o estudo nos levou a conhecer a importância do estágio na formação do professor de Geografia da URCA. Pode avançar. No âmbito do trabalho é que descobrimos que a teoria e a prática são indissociáveis no desenvolvimento de um conhecimento mais dinâmico e intelectual, pois aprendemos a tornar as aulas de geografia mais interessantes, e isso só será possível com convivência no mundo da prática. Então, pessoal, tudo para a gente se relacionar em sala de aula necessita uma prática, né? A gente precisa estar apto a praticar, né? A minha defesa monográfica foi realmente essa. Não existe um professor formado somente na teoria. Ele tem que estar preparado para uma prática, para ir para uma sala de aula e enfrentar esse mundo, né, de docência e de regência em sala de aula. Não é com 3 estágios, 4 estágios que eu vou me tornar professor, não. Então, conclui-se que, através dessa pesquisa de conclusão de curso de geografia, a importância, a experiência de estágio, não esquecendo os conhecimentos científicos, né? Quando se é um estagiário, verifica-se na prática a realidade escolar e busca-se na teoria um ambiente de estudo que se torna um lugar prazeroso para que a escola transforme um espaço e tempo de grande aprendizagem e conhecimento da realidade a ser vivida. Certo? Para avançar. Eu creio que é o final. Então, como aqui eu trago algumas referências, né, do que algumas, né, porque não tem como a gente colocar todas, mas aqui eu trago a referência da Socorro, né, da Maria do Socorro Lucena, do San Cristã, do Zabala, né, os livros que eu busquei ler, as monografias, né, livros, né, realmente eu não vou, como eu falei, né, foi 2 anos de pesquisa, né, no 5º até o 8º semestre trabalhando, aqui eu agradeço a todos, foi um momento um pouco difícil para ir sair lendo tudo, tá bom? Eu agradeço a todos. Se alguém tiver alguma pergunta a fazer, está aberta, tá bom? Desculpa aí pelo tempo, que eu cometi um pouco, a garganta já ficou um pouco seca, mas é assim mesmo, tá bom? Muito obrigado. Certo, acho que a Laura tem uma pergunta, né, Laura? Sim, Samuel. Pode beber aí um pouco d'água, tá? Foi Tá bom, vou beber meio. Uma apresentação extensa. Mais uma vez, parabenizar. Foi ótimo o tema. E a minha pergunta é mais essa questão da metodologia mesmo, como você já falou também sobre isso, que houve dificuldades, né, para você perguntar aos alunos como era que se dava em sala de aula, qual era a perspectiva que eles tinham. Então é isso, é em questão mesmo, para você falar qual autor que você se inspirou,
Quais foram as leituras que você mais indica para o pessoal que quer continuar nesse viés e pesquisar, fazer suas monografias, artigos sobre a formação de professores? Certo. Bem, Laura, a metodologia que eu usei, né, como eu falei, foi a forma, né, de entrevista com os próprios alunos e pesquisa de outras monografias, de artigo. Realmente, quando eu fui pesquisar essa temática no curso, na monografia da URCA, não encontrei nenhuma monografia no curso da URCA, né, de geografia, falando sobre estágio. O curso de geografia nem TCC tinha, nem artigo, nem nada, o pessoal falando sobre estágio quando eu pesquisei. Entendeu? Aí foi um pouco difícil para mim, eu pensei em desistir várias vezes de trabalhar isso, até que o João me indicou o livro da Selma Garrido Pimenta, né? O livro que ela fala sobre estágio e docência, que é um dos melhores livros que eu li para desenvolver essa monografia, porque lá tinha quase tudo que eu queria. O resto foi só complementação, tipo, eu busquei ler Libano, né? Busquei ler didática, o livro de Libano falando sobre didática, Sacristã, o próprio Zabala, foi mais artigos, sabe, a respeito de prática educacional. Livro mesmo só foi o da Selma Garrido, porque me ajudou bastante. Aí, as entrevistas, né, essa questão de conhecer o aluno, de falar com o aluno, por isso que é bom, pessoal, a gente não fazer inimizade com ninguém do curso, né, porque às vezes a gente, uma resposta de um pode precisar de outro e por aí vai, né. Apesar de esse pessoal não quisesse me atender, né, eu não pude, né, deixar de citar que o pessoal do curso de geografia, né, o pessoal que já tinha passado pelo estágio, me ajudou bastante, teve a humildade de me escutar, de me ajudar, porque realmente é um tempo, né, posso dizer, rapaz, tu aceita fazer uma entrevista comigo? E se essa pessoa dizer não, né, ou explicando a pornografia, os próprios professores do curso, que eu também agradeço, que tiraram do seu tempo, né, apesar de estar muito correto para me atender, e tudo isso foi através de fruto de muito tempo, entendeu? De pesquisa. Como eu falei, foi 2 anos para desenvolver. Agora, assim, a monografia ela saiu muito rápida quando eu comecei a pesquisar mesmo, entendeu? Quando eu comecei a disciplina de monografia. Ela saiu bem mais rápido. Então, o Marcos me disse, vai ter 2 meses para a defesa da monografia. E ele dispensou as aulas. Dispensou as aulas para a gente pesquisar com o orientador. Aí isso vai ter 2 meses. Você não precisa vir para a aula, vocês vão fazendo a monografia com o orientador. Quando ele falou isso, eu já estava com a introdução e os objetivos, né? Só que foi tanta leitura que chegou um momento assim que eu disse, rapaz, não sai mais não tem mais o que sair não. Ainda tinha, tava 15 folhas só. Aí o professor disse, não, veja aí mais um pouco aí, não precisa fazer uma coisa de 50, 60 lauda não. Deixa você fazer isso aí quando você for para o mestrado. O que ele me indicou, entendeu? Porque o que eu vi mesmo, o medo que eu tinha era isso. Rapaz, eu vou fazer uma coisa de 60 a 80 laudos, que nem o pessoal diz, a monografia tem 60 a 70 laudos. Mas isso, pessoal, vai depender do seu orientador. Se você, do seu orientador e de você, se você tiver capacidade de dizer que dá para você defender sua monografia com 15 laudos, você defende. Mas isso vai de você, entendeu? Então, o que é que eu quero indicar para vocês aqui, meus amigos, né? Que vocês, como alguns já me falam, já está com um tema feito, né? Buscar se aprofundar na leitura da sua temática, né? Buscar pensar na introdução, a respeito de outra monografia que vocês for lendo, vocês vão ter uma ideia como é que é feita essa introdução. Aí, o objetivo realmente, né? É muito difícil para o aluno conseguir fazer um objetivo perfeito. Realmente, o seu orientador vai dizer, vamos ajeitar isso aqui. Aí, depois, se você fizer pelo menos a introdução, a capa, né? Que nem a Deliana uma vez me falou, se você fizer a capa da monografia, você já está com ela começada. Né? Porque eu disse, rapaz, eu não comecei, faça a capa, pelo menos. URCA, Universidade Regional do Cariri, seu nome e tal. Então, essa é uma forma de metodologia. Espero ter respondido, Laura. Mais alguma pergunta? Foi ótimo, Samuel. Obrigada. Nada. Acredito que chegamos ao fim, né? Vejo Ótimo. que não tem mais perguntas. Samuel, eu quero agradecer pela sua participação, certo? Pela sua colaboração nessa tarde de hoje, por ter se disponibilizado a nos ajudar.
Eu aprendi muito com você hoje, certo? Como já tem um tema, já vou começar a buscar esse referencial teórico que é de fundamental importância. Vai Você fazer a sanou capa? todas as minhas. Como? Já preparou a capa? Já preparar a Tem que fazer capa? a capa logo, viu? Calma, gente, calma. Eu estou no terceiro semestre, vamos ter calma. Mas o que eu quero dizer é isso, é que eu agradeço demais pela oportunidade, certo? Que você ajudou muito. E parabéns, Samuel, pelo seu desempenho, você é show. Muito obrigado, pessoal. Eu realmente, assim, né, o que eu posso falar de vocês, vocês são pessoas que realmente estão buscando, né, se qualificar, buscando importância para o curso de geografia. Porque, infelizmente, não só geografia, como história, como eu fui relatando, né, muitos alunos entram no curso, mas não quer realmente aquilo, a pessoa percebe que vocês querem transformar a geografia, né? Eu futuramente era um sonho ainda meu, quem sabe geografia ainda é um dos cursos mais concorridos da URCA, né? Mas por quê, né? A galera diz, rapaz, eu faço geografia que era mais fácil, né? No começo, quando eu falei com o meu orientador, ele me disse, eu faço geografia que eu achava que era mais fácil. Mas hoje, se for me comparar, se eu não tivesse valorizado a geografia, hoje, se você for ver meu salário, eu estou ganhando mais do que médico. Ele me falou, né? Porque juntando os dois empregos dele, estava ganhando mais que o médico. Ele me falou dessa importância, realmente, se você valorizar, né, você pode ter um futuro realmente melhor. Esse eu vejo de vocês, né, criando esse debate em tela, que é um prazer meu poder estar aqui contribuindo com vocês, aprendendo também, né, porque também eu aprendi muito com as perguntas de vocês, né, aprendi tanto a respeito da pergunta, a respeito da fala também aqui, e todo, pessoal, uma experiência, sabe, diante de Deus, diante de todos, né, somos todos iguais, não só diante de Deus, né, mas também diante da pesquisa, somos todos iguais, para mim somos todos iguais, entendeu? Muito obrigado. Sim. Samuel, quero agradecer, né, a sua participação, por ter aceito o convite, para você vir aqui apresentar a sua monografia. E muitas vezes você falando sobre a sua pesquisa, né, sobre estágio, eu me vejo nos meus estágios, né, que eu ainda estou na regência 1 ainda, que é o estágio 2. Sei. Quando eu entrei, né, em sala de aula, para mim foi um choque, porque você está acostumado a estar na universidade, você está acostumado a apenas aplicar, desculpa o barulho da moto, aplicar estágio em aulas, seminários, né? Seminários em sala de aula, numa sala que você conhece todo mundo. E a partir do momento que você começa a estar numa sala de aula, que você vê a realidade do aluno, a realidade do professor em sala de aula, lhe causa um choque muito grande. Aí, a partir daí, como você falou anteriormente na sua fala, a partir daí você começa a observar se é realmente a docência que você quer seguir. Porque é uma realidade totalmente diferente. Essa coisa eu tive, né, a questão da experiência de participar de um estágio e o professor deixar sozinho dentro de sala de aula e olhar assim para os meninos e dizer assim, meu Deus, o que é que eu faço? Porque fica essa questão de, principalmente, você está tentando aprender, você está tentando se adaptar em sala de aula para alguém que já está acostumado, digamos assim, né? Porque a escola, você não sai formado da universidade, eu já sei dar aula, eu sou um professor top de linha. Na verdade, não é. É a questão do cotidiano e conforme você vai levando, né, em sala de aula, você vai trabalhando, aí você vai realizando as coisas. Isso é visivelmente isso. E a sua monografia, né, trouxe isso para a gente, mostrou isso, que é realmente o que é visto na realidade. Eu vejo que fica até um questionamento fez um questionamento na minha cabeça. Será que os 4 anos de graduação da geografia são necessários para professor? Porque essa pergunta, se realmente os 4 anos serve para
Pela minha pesquisa, né, Nádia, pelo que eu venho falando, como você falou, né? Será que os 4 estágios, o professor realmente está preparado? Né? Será que vai formar o professor? E pelo que eu pesquisei, né, realmente não vai formar, né? Isso aí, além quando se futuramente for trabalhar essa mesma pesquisa no mestrado, no doutorado, né? Eu acredito que será a mesma conclusão, como você falou. Mas toda a experiência, questionamento que vocês fizeram, tá bom? Eu agradeço, tá? Para poder melhorar cada vez mais meu trabalho, tá bom? Muito obrigado, Samuel. Muito obrigado, meninos do Debate em Tela, Alessandra, Nanade, Laura. Estamos, então, terminando por aqui, né? Essa edição especial do Debate em Tela. O Samuel Moraes, que terminou recentemente, né? Ele a monografia dele em 2019, né, com o tema Importância do Estado na formação do professor de geografia na Universidade de Cariri. Espero que todos vocês tenham gostado. Eu agradeço novamente ao Samuel. Também já participei no Debate em Tela com o professor. Foi uma experiência muito boa. Então é isso. Certo. Obrigado. Acompanhe a gente lá no Instagram, no YouTube, e eu gostaria de terminar com uma fala final aí com ela. Eu gostaria de agradecer a todos, né, por esse ótimo debate, essa ótima tarde de aprendizado, certo? E o Debate em Tela também, por estar dando essa oportunidade a todos os alunos do curso de Geografia, não só alunos, mas também a professores, para poder, nesse tempo de pandemia, ser um tempo tão perverso, tão difícil, a gente poderá estar sempre motivado, sempre estudando e sempre pesquisando, né? E como eu falei, né, a monografia, ela começa quando você já começa a fazer sua capa, já começa os agradecimentos, só não agradece o namorado, viu? Ainda porque vai se termina, aí sempre quando você olhar, você pode lembrar dele, tá? É brincadeira. Mas é uma ótima ferramenta, tá? Eu agradeço a todos de coração pela oportunidade, o Debate em Tela. Peço para todos seguir no Instagram e também nas redes sociais. Debate todas as sextas-feiras, às 4 horas da tarde, certo? Gostaria de deixar uma frase aqui, que é uma frase que me inspira muito, né? Que é uma frase que eu digo o seguinte: eu quero, eu posso, eu vou conseguir. Eu posso? Pode, todo mundo pode. Eu quero, querer, todo mundo quer. Mas para mim conseguir, isso vai depender de quê? De mim. Então, um ótimo final de semana. Que Deus abençoe a todos.